Olá para você que acompanha o canal de Piracicaba, assista agora a entrevista com o pré-candidato às eleições 2024 em Piracicaba. Fale um pouco de você e o que te levou a ser pré-candidato. Bom, Duda, bom dia, primeiramente. Enfim, eu sou o primogênito de uma família de 7 filhos, nós passamos por muitas dificuldades. Estou em Piracicaba desde os 7 anos de idade. Cresci e morei sempre na área rural. E, bom, enfim, com 13 anos eu fui morador de rua, para quem não sabe. E eu sempre convivi com as desigualdades sociais. E isso sempre me trouxe um anseio muito forte em busca de justiça. Quando pequeno na roça, trabalhava como lavrador, cortador de cana, enfim, trabalhei como servente de pedreiro, fiz um monte de coisa na minha vida. Já na minha pré-adolescência, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa para as pessoas, não só por mim. E essa vontade era ajudar inicialmente as pessoas da minha família. Esse anseio foi crescendo, até que eu resolvi fazer direito. Então eu fiz direito, tive muita dificuldade, fiz a primeira faculdade, abandonei a faculdade no meio do curso, depois voltei, concluí o curso de direito na Unimep. Hoje sou advogado desde 2012, tenho um escritório constituído e luto pelas causas aí da classe menos favorecida. Fale sobre os projetos que vai lutar caso eleito. Bom, primeiro eu gostaria de falar para vocês que eu engajava 2 projetos. Um deles era, eu servia marmita para moradores de rua, fiz isso durante um tempo sozinho, mais ou menos uns 5 anos sozinho. Depois, com a pandemia, nós montamos um grupo que se chama Aquecer. Nesse grupo, alguns amigos engajados, ampliamos, né, o atendimento, que antes eu atendia 40, 50 pessoas no máximo, nós passamos a atender 100 pessoas. Né? E isso aconteceu durante muito tempo. Eu resolvi suspender esse trabalho. Os meus amigos, eles continuam ainda com esse trabalho, mas eu resolvi suspender por conta da forma como tem acontecido na nossa cidade. Eu não posso acreditar que o número de moradores de rua aumentando como está, nós não temos cadastro das entidades que prestam esses serviços e que fazem esses atendimentos aos moradores de rua. A forma como me parece, Duda, é que nós estamos incentivando as pessoas a ficarem na rua. Isso não pode acontecer. Tá? E eu falo isso em causa própria. Eu fui morador de rua. Né? Eu morei na rua durante um curto período, mas morei. Eu sei como é. Então, se a gente continuar incentivando essas pessoas a ficarem na rua, porque 99% dessas pessoas que estão na rua, elas têm problema com álcool e droga. Se nós não combatermos o mal pela raiz, nós vamos estar incentivando essas pessoas a continuarem na rua, a viverem na rua, e nós vamos estar, as pessoas de bem que costumam doar alimentos para essas pessoas, nós não estamos dando a vara, nós só estamos dando peixe. Nós estamos incentivando as pessoas a ficarem na rua. E assim o poder público parece que fechou os olhos para isso. Então precisa-se de um projeto voltado para isso, que as pessoas sejam cadastradas, os moradores de rua sejam cadastrados, que a gente saiba quem são os moradores de rua. Porque 99% hoje dos comércios na cidade tem câmeras, né? Das empresas tem câmeras. Então aconteceu alguma coisa, a Guarda Municipal tendo um cadastro dessas pessoas, a gente vai chegar até o indivíduo que é um indivíduo ruim, que a gente tem que separar da sociedade. Né? As pessoas que estão na rua por uma dificuldade ou por uma questão de drogadição, álcool, né, elas têm que ser encaminhadas para um órgão próprio. O município não fechou os olhos para isso. Né? O atual governo tinha como princípio de campanha eleitoral, quando da última eleição, resolver esse problema. E não resolveu, o problema só aumentou. E só tem aumentado. E aí as pessoas podem falar assim, mas esse é um problema global. Sim, é um problema global, que se a gente não tomar algumas atitudes, se a gente não tentar resolver isso, né? Então, para os meus amigos, para as pessoas que praticam caridade e que estão tentando ajudar as pessoas menos favorecidas, nós temos que entender uma coisa. Não dá para se fazer caridade, tá? Se não for na plenitude. A própria Bíblia diz isso, né? Na parábola do bom samaritano, Jesus traz ali uma questão
uma questão plena em relação à doação, né? Um amor ao próximo pleno, onde o rapaz cuidou das feridas, tratou, colocou na montaria, depois levou para a hospedaria, cuidou a noite toda. E o que nós estamos fazendo? Quando a gente leva uma marmita para um morador de rua e eu não cuido do meu lixo, do lixo que eu estou ajudando aquele morador de rua a produzir, eu estou deixando o lixo na porta do comércio de uma outra pessoa. Aquele morador de rua, ele acaba fazendo as suas necessidades ali, ele suja, ele deixa resto de comida na frente daquele comércio, e de manhã, aquele dono do comércio, que é o cara que emprega, o cara que traz dinheiro para a nossa cidade, que traz recursos para as outras famílias que ali trabalham, ele é obrigado a chegar mais cedo e limpar o seu comércio, senão ele não consegue trabalhar. Então veja, a caridade ela tem que ser feita na plenitude. Ou seja, nós temos que, sim, cadastrar as entidades que fornecem as marmitas para moradores de rua, porque se uma pessoa mal intencionada fizer 200 marmitas com veneno, nós vamos ter um problema muito sério. Então, veja, cadastra-se as entidades, cadastra-se os moradores de rua. Depois desse cadastro, a gente faz um trabalho de reinserção dessas pessoas na sociedade e no próprio núcleo familiar. E as pessoas que realmente quiserem, que desejarem, estabelecer convênios com clínicas de dependente químico para tratar essas pessoas. Porque senão não vai funcionar. O município hoje, ele, graças a uma lei que impede hoje, que veda a internação compulsória, né, o município hoje, ele só faz internação compulsória quando a pessoa não tem mais ajuste quando de uma decisão judicial. Quando isso acontece, Duda, o que acaba acontecendo? São poucas as clínicas credenciadas para isso. E cada clínica cobra em torno de R$30 mil a mensalidade. Nós temos aqui algumas entidades, na nossa comarca mesmo, que se a gente ajustasse o poder público, fizeram um chamamento e auxiliar essas clínicas para que elas se adequem, né, através do Ministério Público e uma força-tarefa com o município, se isso acontecer, nós podemos então, Duda, estabelecer convênios pagando R$3 mil, não 30 mil. Então, ao invés de eu internar uma pessoa por R$30 mil, eu poderia internar 10 pessoas por R$3 mil, favorecendo clínicas da cidade, aos nossos olhos, dentro do nosso olhar, dentro do olhar cuidadoso do município e, né, por que não, do Ministério Público, né, e das entidades que aqui estão. Né? Se nós não fizermos uma política pública séria voltada a isso, o número de moradores de rua só vai aumentar. Um outro projeto que eu encabecei até um tempo atrás e sinto falta, né, de não estar mais contribuindo, né, isso foi por uma questão de logística, mas pretendo voltar. Eu dava palestra motivacional toda quarta-feira numa clínica dependente químico aqui da cidade, chamada Cairós, que é uma clínica fantástica, maravilhosa. O presidente é o Felipe. É uma clínica voltada única, exclusivamente para ajudar as pessoas. Lá eles não cobram mensalidade, a pessoa doa se ela tiver alguma coisa. Eles vivem lá, segundo o Felipe, né, e a esposa, né, e os colaboradores, eles vivem da providência divina. Isso me apaixonou e fez com que eu engajasse no projeto e fosse lá, estivesse lá. Durante quase 2 anos eu estive lá junto com eles, fazendo palestra durante toda quarta-feira. Muito obrigada pela participação. Acompanhe os nossos próximos vídeos.